Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Dúbita, onde você não fica com dúvidas. Não se esqueçam de curtir nossa página no Facebook, acompanhar o nosso canal no YouTube e visitar o nosso website. Essa videoaula aqui, ela está sendo feita para responder a dúvida de um amigo do nosso canal, que mandou um exercício sobre derivadas parciais e pediu que nós mostrássemos a solução de uma derivada, das derivadas parciais de uma função em especial, inclusive usando o software Maple. Então aqui nós vamos mostrar a resolução feita à mão e em seguida a resolução feita pelo Maple com o passo a passo dele. Bom, dada a função f de x igual 4f de xy igual a 4y ao quadrado sobre 6x mais 1, nós precisamos calcular as suas derivadas parciais. Lembrando, quando nós temos uma função que depende de mais de uma variável, nós temos pelo menos duas derivadas. Uma derivada em relação a uma das variáveis independentes e a outra derivada em relação a outra variável independente. Então eu vou ter uma derivada de f em relação a x, que para diferenciar da derivada ordinária, a gente, ao invés de usar a letrinha d, a gente usa o derrom. Derrom f de xy, derrom x, mas que para facilitar a pronúncia a gente fala df dx, significa derivar esta função, que no nosso exemplo é essa daqui, porém em relação à variável x apenas. Quando a gente tem derrom de f, derrom de y, significa derivar esta função em relação a y. Vale a pena a gente lembrar aqui que derivada mede a taxa de variação de uma função. Então, quando eu estou derivando em relação a uma variável, eu quero saber como a função se comporta em relação à variação dela, né, à medida que eu vario apenas aquela variável na qual estou derivando. Ou seja, a outra variável é encarada como constante. Então, calcular a derivada parcial em relação a x significa que eu vou encarar y como se fosse uma constante, porque eu estou querendo entender a taxa de variação de f à medida que x sofre variações e y não. E, analogamente, quando eu quero calcular a derivada parcial em relação a y, eu quero saber como a nossa função se comporta em termos de variação à medida que a variável y sofre variações e a variável x se torna constante. Então, a nossa nota importante está aqui. Ao derivar em relação a uma variável, todas as outras são constantes. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é mostrar como calcular df dx. df dx, onde f é 4y sobre 6x mais 1, eu tenho que lembrar que se eu estou derivando em relação a x, tudo que tem y é constante. Então, a função que está aqui em cima no numerador só depende de y. Logo, essa parte aqui, como eu estou derivando em relação a x e aqui não tem função de x, é uma função exclusivamente de y, ela é encarada como constante. E a gente sabe lá da regrinha de derivada que derivar uma constante multiplicado por uma função, a constante pode passar para fora da integral. Então eu posso fazer esse primeiro passo aqui, onde eu vou escrever o 4y ao quadrado fora da derivada, e agora eu vou escrever a derivada de dx de 1 sobre 6x mais 1, e a gente tem agora que lembrar que como eu estou calculando a derivada de uma função de x, eu tenho que multiplicar pela derivada desta função de x. É a aplicação da regra da cadeia. Tá? Se eu tenho 1 sobre 6x mais 1, eu tenho que me lembrar de aplicar a regra da cadeia e multiplicar pela derivada de 6x mais 1, que é o d dx de 6x mais 1. A gente vai fazer aqui uma troca de variáveis só para tornar a nossa notação um pouco mais compacta. Se eu chamar 6x mais 1 de u, a nossa derivada se reduz a d du
de 4y² sobre u, porque o 6x mais 1 é o que eu estou chamando de u, vezes a derivada do 6x mais 1, que é u, em relação a x. Então, eu tenho aqui uma notação mais compacta que vai facilitar a resolução do problema. Como u é 6x mais 1, derivar 6x mais 1 em relação a x, a gente sabe que dá 6. Então, du dx, que é esse pedaço aqui, dá 6, porque é a derivada de 6x mais 1. A derivada de 6x é 6. Derivada de 1, 0. Então, 6 mais 0, 0. Em seguida, eu vou escrever, agora já passando o 4y² para fora da derivada. Repara, aqui está dentro da derivada, mas como 4y² é constante se eu estou derivando em relação a x, ou aqui em relação a u, mas u é uma função exclusiva de x e não de y, então tudo que tem y é constante e vai para fora da derivada. Eu vou derivar 1 sobre u, porque o 6x mais 1 eu estou chamando de u, então isso daqui vai virar 1 sobre u, ok? E multiplicar por du dx. Multiplicando agora du dx deu 6, então 6 vezes 4y², 24y² vezes a derivada de 1 sobre u em relação a u. Derivada de 1 sobre u é a mesma coisa que a derivada de u elevado a menos 1. Eu posso passar esse u do denominador para o numerador e o expoente dele inverte o sinal. Se aqui tem u elevado a 1, aqui eu tenho u elevado a menos 1. Então, a única troca que eu fiz daqui até aqui foi passar o u para o numerador e ele virou u elevado a menos 1. E a gente fez isso daqui com o intuito de poder utilizar a regra de exponenciação, né, para derivadas. Eu repito aqui o 24y² e agora a derivada de 1 sobre u, que é a derivada de u elevado a menos 1, a gente tem que lembrar aqui, o menos 1, que é o expoente, passa para fora e eu subtraio 1. Então, menos 1 vai virar menos 2. No passo seguinte, eu vou transformar esse u elevado a menos 2, agora vou passar o u elevado a menos 2 para o denominador como u ao quadrado. O sinal se inverte. Se eu tirar do numerador e passar para o denominador, o u elevado a menos 2 vira u ao quadrado. Então, eu repeti aqui o 24y² e estou multiplicando por menos 1 sobre u ao quadrado. Já é o resultado, né, da aplicação da derivada. Né? Eu derivei u elevado a menos 1, deu menos u elevado a menos 2, que eu agora estou reescrevendo como menos 1 sobre u ao quadrado. Agora eu vou substituir de volta. O u é 6x mais 1. Então eu vou trocar aqui. Repito 24y², o menos, o 1, e onde eu tinha u, eu escrevo 6x mais 1. E a nossa derivada agora está concluída. Basta apenas a gente simplificar, né? 24y² multiplicado por isso daqui vai ficar menos 24y², porque 24y² vezes 1 dá 24y². Como aqui é negativo, multiplicar um positivo por um negativo, o resultado é negativo. E o denominador, que era 6x mais 1 ao quadrado, continua sendo 6x mais 1 ao quadrado. Então, a nossa derivada em relação à variável x é menos 24y², 6x mais 1 ao quadrado. Para calcular agora a derivada em relação a y, vai ficar até mais fácil. Para esse exemplo aqui é mais fácil. Derivada em relação a y, eu tenho que lembrar que x é constante. Então, eu tenho d ronde a nossa função d ronde y. Onde tiver x, eu posso passar para fora da derivada porque é constante. Se eu estou estudando a taxa de variação em relação à variação de y, onde tem x é porque não varia. Então, se não varia, é constante. Então, o 1 sobre 6x mais 1 passa para fora da derivada. E o meu trabalho agora fica sendo derivar apenas o 4y² em relação a y. Derivar 4y² em relação a y é fácil.
passo 2 para cá, 2 vezes 4, 8, subtrai 1 desse expoente, 2 menos 1, 1. Então eu tenho 8y. E o 8y daqui, multiplicado por 1 sobre 6x mais 1, fica 8y sobre 6x mais 1, sem mistério, né? Então, o resultado das nossas duas derivadas parciais são essa daqui em relação a x e esta daqui em relação a y. Agora vamos ver como o Maple resolveria, né? Como o Maple resolve e como ele mostra o passo a passo para a gente. Aqui eu reinicializo todas as variáveis do Maple para ter certeza que se x tem algum valor aqui, ele vai ser destruído. Carrego o pacote Student Calculus 1 e monto o problema da derivada. d dx da nossa função, que é 4y, 6x mais 1. Em seguida eu posso pedir o show solution da última coisa que foi digitada, que é esse resultado aqui. Então ele vai mostrar o resultado passo a passo. Está muito parecido com o que a gente fez. Claro, o resultado final é o mesmo. Os passos no meio do caminho é que podem ter alguma pequena diferença, mas o importante é que o resultado é o mesmo. Ele começa aqui aplicando a regra da multiplicação por uma constante, né? A regra constant múltiplo. Se eu estou derivando em relação a x, ele entende que o 4y² é constante. Então, ele passou para fora da derivada. E o nosso problema ficou agora derivar apenas em relação a x o 1 sobre 6x mais 1. Aqui ele também está aplicando a troca de variáveis, só que ao invés de x, ele está chamando de underline xão. Então, onde nós tínhamos lá em cima du de 1 sobre u, nós temos aqui na notação do Maple d underline x, 1 sobre underline x. E ele aqui está lembrando para a gente que o underline x é 6x mais 1, multiplicado pela derivada de 6x mais 1, que ele agora resolve pela regra da cadeia, a chain rule, regra da cadeia. E com a regra da cadeia, a gente tem essa representação. Em seguida, o Maple é detalhista em relação a essa derivada aqui, porque ele vai primeiro desmembrar essa derivada na soma das derivadas, porque aqui eu tenho a derivada de soma de duas funções. Então, derivar uma soma de duas funções é a mesma coisa que somar as derivadas. Então, ele está representando aqui simplesmente o d dx de 6x mais o d dx de 1. O d dx de 1 dá 0, já desaparece aqui. E o d dx de 6x é o que ele está deixando nesse momento. E ele está aplicando, né, ele chega a essa conclusão porque ele aplicou a regra da derivada de constante. 1 é uma constante, então a derivada de 1 é 0, por isso ela não aparece mais aqui. Foi a aplicação da derivada de constante, da regra constant. Em seguida, ele vai aplicar a regra constant múltiplo para tirar esse 6 daqui. Derivar 6x em relação a x significa que o 6 pode passar para fora da derivada. Então, esse 6 multiplicado por esse 4y² agora, 24y². E ele permanece o resto. D de d underline x da função 1 sobre underline x. Lembrando que o underline x é 6x mais 1. Agora da derivada de x, né? d dx de x. O d dx de x, ele chama aqui de identity, que é a função identidade, né? Eu estou derivando a função x, x é chamada de função identidade. E a derivada de identidade é 1, né? Derivar x em relação a x dá 1. Então, simplesmente, a aplicação da regra identity foi multiplicar isso daqui por 1, que obviamente não afetou o resultado, porque 1 é elemento neutro da multiplicação. E agora realmente nos resta aplicar a derivada em relação a underline x da função 1 sobre underline x, que é o que a gente fez lá em cima. Derivada de 1 sobre underline x fica sendo menos 1 sobre underline x ao quadrado. Então, menos underline x ao quadrado. E o underline x é 6x mais 1, então ficou 6x mais 1 ao quadrado. Resultado final que o Maple obteve, exatamente igual ao que nós obtivemos anteriormente. O Maple detalhou um pouco mais aqui,
por exemplo, nesse passo aqui, né, daqui para cá, ele detalhou um pouquinho mais, aplicando a regra da soma. Aqui ele detalhou um pouquinho mais também utilizando a derivada de constante. Aqui também utilizando a derivada da função identidade. E outra diferença é que o que nós chamamos de U, ele representou aqui como underline x maiúsculo. No final, o resultado é o mesmo. Em relação a y, bem mais fácil. Defino aqui o nosso problema, né, através do comando diff, a função e em qual variável eu quero derivar. Ele representa aqui dy desta função. Em seguida, se eu pedir o show solution, tem poucos passos, né? Eu tenho que dy disso tudo aqui é a mesma coisa que 4 vezes, já passando esse 4 para fora, porque ele é uma constante. Então fica 4 vezes a derivada de y² em relação a y. Tudo isso já dividido pelo 6x mais 1, porque se eu estou derivando em relação a y, aquilo que tem exclusivamente x é constante, então 1 sobre 6x mais 1 ficou para fora da derivada, ou seja, eu tenho aqui em cima a derivada ainda para calcular, tudo isso dividido pelo 6x mais 1, que era a constante. E a derivada de y² é 2y. 2y vezes 4 deu 8y. Dividindo pelo 6x mais 1, que era o que a gente já tinha, ficou 8y sobre 6x mais 1. E o que o Maple está chamando de power aqui é a regra utilizada para derivar o y², porque é o y elevado a uma potência, né? Y² é uma potenciação. Então a derivada de potenciação é o que ele chama é o que ele usa o nome regra power, tá? Que é transformar o y², derivando ele em 2y. 2y vezes 4, 8y. Então nós temos aqui o resultado. Então, esse aqui é o exemplo que nos foi pedido e está aqui resolvido. Primeiro eu escrevi a solução manual, que eu mostrei antes, e depois eu mostrei como o Maple resolveu, né, como é que a gente pode utilizar o recurso do software Maple 16, pedindo a ele o detalhamento da solução, através do comando show solution. E ele mostra o passo a passo aqui, tanto da primeira derivada, que era em relação a x, quanto da segunda, que é da mesma função, porém em relação a y. Vale a pena a gente falar aqui apenas um detalhe, é que quando nós temos funções de várias variáveis, eu tenho infinitas derivadas, porque eu tenho uma derivada em relação a cada direção possível no plano xy. As derivadas parciais em relação a x e em relação a y são apenas casos particulares de uma coisa mais geral que quem faz a disciplina de cálculo de várias variáveis aprende um pouco mais para frente, que é derivadas direcionais, onde você pode arbitrar uma direção no plano xy e calcular a taxa de variação da função naquela direção. Quando essa direção é em cima do eixo x ou em cima do eixo y, nós temos as derivadas parciais em relação a x e a y, que foi o que nós resolvemos nesse exemplo. Mas vale a pena só a gente saber que existem infinitas derivadas, porque eu posso ter o cálculo de uma derivada para cada direção possível. Tá? Então as derivadas parciais são apenas casos particulares de uma coisa mais geral que você vai aprender para frente, que são as derivadas direcionais. Nós agradecemos o contato, o pedido, e não se esqueçam, no caso de dúvidas, escreva para ilustrandas@gmail.com. Mande para nós a sua derivada, a sua integral, como é que você quer ver a solução, se você quer que nós mostremos a utilização da aplicação das regras no Maple para que nós possamos obter as dicas do Maple para resolver, ou se você quer ver o resultado diretamente e depois analisar o passo a passo, como foi feito aqui, que nós fazemos uma videoaula sob medida para a sua dúvida. Então, eu espero ter ajudado, agradeço o contato e até a próxima videoaula.